Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre mais um tema, pessoal pedindo aí. E o tema hoje nós vamos falar sobre o uso da tecnologia na educação. Antes, claro, né, de a gente desenvolver qualquer tema, o que a gente tem que fazer? Um projeto de texto. Eu já fiz o projeto de texto, já publiquei nas minhas redes sociais, vocês podem conferir lá no Instagram, @redação Interlig. Podem conferir no Facebook também, professora Cássia. E eu vou contar para vocês o que a gente pode escrever com um tema desse, dado um tema desse. Bem, primeira coisa, galera, a gente precisa se posicionar, né? Educação em tecnologias. Qual que é o meu ponto de vista a respeito disso? Sobre o uso da tecnologia na educação. Eu escrevi, né, a minha tese, eu coloquei que é necessário que o sistema educacional acompanhe a evolução das gerações e invista em metodologias que despertem a atenção dos alunos. Por quê? E aí coloquei aqui porque nós vivemos em um modelo escolar, né, que é o mesmo desde 1920. Então a gente percebe aí que gradativamente todas as coisas vão evoluindo e a educação permanece, parece que o modelo escolar permanece estático, né? Um sentado atrás do outro, todo mundo prestando atenção, bem entre aspas, né? E a tecnologia, de certa forma, aquele smartphone que o aluno leva para a sala de aula e às vezes fica disperso com aquilo, por que não utilizá-lo em prol da educação, né? Eu coloquei aí o que eu poderia dizer a respeito desse tema, né? Então, se é necessário que o sistema educacional acompanhe esse tipo de evolução, por que isso é necessário? Meu argumento 1, meu desenvolvimento 1, eu diria que os jovens não se sentem mais atraídos pelos métodos tradicionais. E para justificar essa ideia, eu utilizaria o filme Sociedade dos Poetas Mortos, que conta a história de um professor, né, que entra numa escola tradicional e ele tenta colocar outros métodos, né, uma metodologia diferente ali para poder ensinar e acaba sendo quase que crucificado pelos diretores que não deixavam, não queriam que os meninos tivessem a mente aberta, né, não queriam que eles pensassem diferente, né. E o meu segundo desenvolvimento, eu diria que evoluir é a única maneira de manter viva uma tradição. Como eu disse, né, nós vivemos em um mundo em completa evolução. A gente sabe, ó, a língua evolui, os costumes evoluem, as marcas, os logotipos, tudo evolui, né? Se tudo evolui, por que o ensino não pode estar contido nisso? E aí, para justificar essa questão da evolução, eu utilizaria a modernidade líquida do Bauman, né? Que diz que as coisas acontecem tão rapidamente que ao mesmo quando eu estou me acostumando com uma coisa, quando vejo é outra, né? Essa modernidade líquida de as coisas serem tão fluidas, vamos dizer, tão líquidas que a gente não consegue mais se acostumar com determinada coisa. De repente ela esparrama pelos dedos e já é outra totalmente diferente, né? Anotei aqui também outros repertórios que vocês podem utilizar, né? Eu já disse, né, que a história no modelo escolar é o mesmo desde 1920, a própria humanidade em si já evolui, né? Assim como a língua, roupas, costumes, etc. Eu coloquei que uma proposta que houve aí do novo ensino médio, se eu não me engano, entre os anos aí de 2014 e 2015, que eles colocaram aí no ensino médio aula de empreendedorismo, aula de comunicação e blá blá blá, né? E não funcionou porque há uma precariedade na educação, né? Dados comprovam, inclusive, o último exame aí do PISA, que é aquela prova que o Brasil faz junto com outros países, saiu essa semana. Eu não sei se vocês viram, na América do Sul, o Brasil ficou em último lugar em matemática e ciências e o penúltimo em leitura, né? Atrás de países como a Argentina, Colômbia, né? Então, isso é muito crítico. E essa proposta do ensino médio, na época, ela não funcionou justamente por conta dessa precariedade, né? Apenas 1% das escolas públicas no Brasil tinha laboratório de física. Então,
como que isso vai acontecer, como que vai evoluir uma educação se as escolas não estão preparadas, né? Coloquei alguns filmes que falam sobre tecnologia que vocês podem linkar com o tema. Eu coloquei o filme Steve Jobs, né? Tem na Netflix. Claro, conta a vida de Steve Jobs. Coloquei a rede social que conta a vida do Mark Zuckerberg do Facebook e coloquei o filme Her, que conta a vida aí de um cara que interage com o sistema operacional, aí ele vai com esse sistema operacional para a praia e se apaixona por ele, etc e tal. Filmes que falam sobre uma escola tradicional, né? Sobre outro ponto de vista, eu coloquei o filme maravilhoso, Escritores da Liberdade, todo mundo precisa assistir, e o filme Capitão Fantástico, também uma família que vive totalmente fora desse contexto de tecnologia, etc e tal, e nem por isso elas deixam de ser inteligentes, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei o livro Admirável Mundo Novo, né, que fala sobre essa questão da inserção tecnológica e, por sua vez, tem uma intertextualidade. A Pitty gravou uma música que se chama Admirável Chip Novo, né, e também fala sobre essa questão tecnológica. Então, olha só, coloquei filmes, livros, filme falando sobre tecnologia, filme falando sobre tradicionalismo, proposta do ensino médio, trouxe dados concretos para vocês. E de que forma que eu poderia começar o meu texto? Eu coloquei aqui no meu projeto de texto, olha, eu começaria a apresentação falando da Revolução Industrial, que tudo culminou lá, na verdade, tudo começou lá. E fiz uma introdução. Agora, quando eu for falar de temas com vocês, eu quero ver se eu construo uma introdução, vou ver se eu consigo fazer isso, arrumo tempo para a gente construir uma introdução juntas, para vocês verem como que eu coloco as minhas ideias nesse contexto. Por quê, gente? Porque a introdução é uma das partes mais importantes do meu texto e ela precisa ter aí, eu preciso ter a apresentação do tema, a apresentação da tese, a apresentação dos argumentos, como eu já disse para vocês aqui atrás, né? Eu vou começar falando sobre a Revolução Industrial. Eu vou falar que é necessário, a minha tese, que o sistema educacional acompanha esse tipo de evolução. Por que desenvolvimento 1? Porque os jovens não se sentem mais atraídos pelos modelos tradicionais e porque a evolução é necessária, né? É a única maneira de manter viva uma tradição, beleza? Então, a minha introdução ficou dessa forma. Com o advento da Revolução Industrial, as máquinas sobrepuseram a atividade humana em todas as áreas, incluindo a educação. Nessa perspectiva, o método de ensino arcaico não mais cativa e, assim, o sistema educacional necessita acompanhar a evolução das gerações e investir em metodologias que conquistem a atenção do aluno. Tais pressupostos são necessários porque os jovens não se sentem mais atraídos pelo convencional e, ademais, evoluir continua sendo a única maneira de manter viva uma tradição. Portanto, faz-se necessário discorrer sobre a temática. Então, essa foi a introdução que eu fiz. O que eu vou colocar aqui de desenvolvimento? Como eu já disse, né? A questão de que o jovem não se sente mais atraído pelo modo arcaico tradicional e a questão da necessidade de evoluir. Esse tema, que é o uso da tecnologia na educação, já tem no nosso site, redaçãointeligente.com.br. E se você quiser mandar seu texto para nós, para a gente corrigir, já entra lá no site, já acessa um plano e já mande, que a gente já corrige para você, já faz todos os comentários, beleza? Agora, recadinho para você que vai fazer o concurso da ESA. Estamos com treinamento show de bola para você que não sabe nada de redação, que precisa melhorar. Nós estamos com um treinamento maravilhoso. Olha, são muitas aulas que vão te capacitar a partir do zero, mais 20 correções. Então, nós estamos aliando a teoria à prática para que você consiga alavancar na redação da ESA. Em janeiro, nós vamos lançar o treinamento para SPSEX. Então, fique de olho, porque tem muita coisa boa vindo para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão super curtir. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe com seus colegas e faça com que o nosso canal cresça cada vez mais para que nós possamos te ajudar, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!